Você já ouviu falar em crédito de carbono? Bom, deixa eu te explicar mais ou menos do que se trata. O crédito de carbono é proveniente de ações que visam conter a emissão descontrolada de dióxido de carbono na atmosfera. Parece um assunto um tanto quanto complexo, não é mesmo? Para isso, fomos atrás de um especialista que pudesse nos explicar melhor o que significam essas duas palavras que têm se popularizado no Brasil cada vez mais. Fomos até uma empresa de energia solar e conversamos com o diretor comercial, Júlio César Floriano, para entender um pouco mais sobre esse assunto. Mas afinal, o que é o crédito de carbono? O crédito de carbono seria uma emissão de crédito de carbono, ele representa tonelada de CO2 que não é emitido na atmosfera. Ou seja, através de boas práticas sustentáveis, tanto em geração de energia quanto preservação do meio ambiente, quando você comprova que você deixou de emitir 1 tonelada de CO2 na atmosfera, a gente consegue traduzir isso para um crédito de carbono. Onde é usado o crédito de carbono? Hoje a gente tem várias destinações de crédito de carbono, né? A gente pode enxergar o mercado brasileiro como um mercado começando a engatinhar, mas a gente já tem um mercado europeu que já está bastante desenvolvido nisso, e ele é destinado para grandes indústrias na sua maioria, tá? Então, indústrias que elas têm um elevado nível de poluição do meio ambiente ou de degradação do meio ambiente, essas indústrias, agora daqui para frente, né, a gente sempre olhando que o mercado ele vai se caminhando para o caminho mais sustentável, elas têm que fazer ou a própria redução dessa emissão, ou então ela vai participar junto com empresas geradoras de crédito de carbono para fazer essa compensação desse gasto a mais que eles têm, né, de emissão de CO2. Então, a gente pode colocar que são para grandes empresas, grandes indústrias e para o setor agro também, que a gente enxerga muito isso. E como é produzido o crédito de carbono? Sempre quando a gente pensa em crédito de carbono, vamos pegar como sendo dois preços, como sendo os principais, aqueles consumidores e aqueles geradores. No final, os dois são complementares, porque aqueles que são consumidores em excesso de CO2, produtores de CO2, eles precisam compensar com o crédito de carbono. Então, as empresas que são geradoras, elas normalmente vêm de práticas sustentáveis. Podemos citar entre elas, quando a gente faz um tratamento de resíduos, sendo sólidos ou resíduos líquidos, né, quando a gente faz esse tratamento para devolutiva para o meio ambiente, ou então produção de energia. Hoje é um pouco mais comum a gente falar isso. Então, quando a gente tem empresas fotovoltaicas, né, quando a empresa tem energia fotovoltaica, fazendo a sua sustentação, ela consegue fazer essa produção de crédito de carbono, como energia eólica, energia hidrelétrica. Então, todas essas práticas que visam degradar menos ou não degradar o meio ambiente, a gente pode ter esse certificado, onde a gente pode ter esse crédito de carbono ali por tonelada de CO2 que a gente deixa de emitir na atmosfera. E, por fim, quais são os benefícios do crédito de carbono para o país? Eu acho que a gente pode citar alguns benefícios que esse mercado gera para o país, tá? Primeiro, a gente vê uma escala de crescimento muito agressiva daqui aos próximos anos. A gente tem até estudos que até 2040 esse mercado no Brasil ele pode gerar cerca de 150 bilhões ano, ou seja, a gente já tem um benefício financeiro muito grande, todo o mercado vai desenvolver, gerar empregos e tudo mais. E fora isso, eu acho que o viés principal é a sustentabilidade, né? Então, contribuir para um mundo mais sustentável, práticas mais sustentáveis. Então, essa imposição a gente vê que é uma imposição de cima para baixo, né? Então, isso é governamental que vem refletindo em grandes empresas e vai descendo essa cadeia. Mas a gente já percebe que a população ela tem uma aprovação muito grande por empresas que têm esse viés sustentável. Então, isso facilita muito, né, para esse desenvolvimento mais saudável nesse crescimento do nosso país. Então, acho que a gente pode citar essas duas como sendo primordiais. O financeiro, que vai trazer para a gente, né, grandes avanços financeiros aí, e também a questão sustentável, né? A gente já é um país com grande potencial e esse desenvolvimento eu acabo que vai ser de forma muito potencializada no nosso país.